E falando agora do nosso Brasil, a gente parou de reduzir a desigualdade social depois de 15 anos de melhoras gradativas. A diferença de renda entre homens e mulheres aumentou, a pobreza também cresceu. Até em 2017, mais de 15 milhões de pessoas sobreviviam aqui no nosso país com apenas R$ 7 por dia. Dá para imaginar? É isso que mostra um relatório da ONG britânica Oxfam Brasil, que está sendo divulgado hoje. Quem tem mais detalhes ao vivo pra gente, a nossa repórter Daniela Salerno, que fala de São Paulo. Ô Daniela, além da estagnação na redução das desigualdades em 2017, esse texto também aponta que o país pode estar caminhando, na verdade, para um grande retrocesso, né? Bom dia. Bom dia, Raquel, bom dia, Aline, bom dia a todos que nos assistem também. Infelizmente, é isso que mostra o relatório da Oxfam divulgado hoje, que há sim um grande retrocesso em várias questões aí de desigualdades. Falando principalmente na pobreza, que a Aline comentou agora há pouco, 15 milhões de brasileiros agora atingiram a linha da pobreza. Esse número aumentou desde 2015, 2016, agora 2017, e vale a gente lembrar que essa linha da pobreza é daqueles que vivem ou bem falando, sobrevivem com $2 por dia, isso dá cerca de R$ 7. Eu vou chamar alguns gráficos então que a gente preparou para mostrar alguns dos principais resultados desse relatório. O primeiro deles é uma pirâmide que mostra que a renda dos 10% das pessoas mais pobres caiu para R$ 198 por mês. Em 2016, esse valor era de 217, um pouquinho mais de 217. E no topo dessa pirâmide, os brasileiros mais ricos viram seus rendimentos subirem, crescerem quase 6%. Então dá um salário aí de mais de R$ 9.500, mais ou menos 10 salários mínimos. Outra tela que nós preparamos mostra a desigualdade entre negros e brancos, que cresceu. Em 2017, metade dos rendimentos dos negros correspondia ao rendimento dos brancos. Então, falando de uma média salarial, enquanto os negros ganham um pouquinho mais de R$ 1.500, os brancos ganham quase R$ 3.000. O último gráfico que a gente mostra agora é em relação a gênero, diferença de salários entre homens e mulheres. Então, olha só, em 2017 as mulheres alcançaram 70% do rendimento dos homens. Enquanto eles ganham um pouquinho mais, na média, de R$ 2.500, elas ganham quase R$ 1.800. E vale a gente falar aqui também, Aline e Raquel, sobre os gastos sociais feitos pelo governo federal. Esses gastos, o valor alocado para esse ano é o mesmo de 17 anos atrás. Nunca foi tão baixo em relação a todo esse tempo que passou. E sobre isso eu converso aqui com a Kátia Maia, ela é diretora da Oxfam. Kátia, muito obrigada pela presença na edição das 10. Como que a gente pode explicar as consequências desses gastos, principalmente dessa redução dos gastos sociais? Vale dizer, né, Kátia, não são gastos, são investimentos em educação, em saúde e tudo que de quem mais precisa acaba tendo, né, reduzido. É muito importante ver os gastos sociais como investimentos. Nós tivemos avanços consideráveis na sociedade brasileira nos últimos 20 anos, com diminuição de mortalidade infantil, inclusão de crianças com mais tempo na escola, redução das situações de pobreza. Então, os gastos sociais, eles são fundamentais, especialmente num país tão desigual como o Brasil. Então, garantir os recursos, garantir a boa aplicação dos recursos, mas também o aumento desses recursos torna-se uma tarefa muito importante para o nosso país. A gente pode falar que esse crescimento que houve alguns anos atrás era frágil? Nós podemos, eu acho que os dados, especialmente de gênero e de raça, mostram que os avanços que nós conseguimos nos últimos anos, nas últimas décadas, são avanços frágeis, porque há uma crise econômica ou a mudança de políticas, tudo isso começa a retroceder. Nós estamos num momento de grande desafio para que país nós queremos do nosso Brasil. Que tipo de sociedade nós queremos? Uma sociedade onde todos os cidadãos e cidadãs tenham os mesmos direitos? É isso que prega a nossa Constituição e é isso que deveria pregar o valor da nossa sociedade. Eu agradeço muito todas as explicações, Kátia. Fica aí então, Aline e Raquel, mais do que tudo uma reflexão sobre o que a gente está passando hoje. É uma reflexão também que passa por repensar as prioridades das políticas públicas, né? O ser humano e suas condições de vida tem que ser prioridade em qualquer governo.
Muito obrigada, Dani. Também agradeço a nossa entrevistada.